Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler João capítulo 7. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar, vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros afirmavam: não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que então estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio! Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja respeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer obras maiores, sinais maiores do que este homem tem feito? Até aqui no versículo 31. João capítulo 7 vai descrever o momento onde Jesus vai à festa dos tabernáculos. Os irmãos devem estar percebendo que no Evangelho de João dá muita ênfase a essa presença de Jesus nas festas. Falou sobre Páscoa, pelo menos 2 ou 3 vezes o Evangelho vai descrever isso. E no capítulo 7 fala dessa festa das colheitas, Sukkot em hebraico. E começa o capítulo dizendo que os judeus queriam matá-lo. Por isso ele não foi para a Judéia, ele permaneceu na Galileia. Havia já uma ira, os irmãos percebem que esse ódio dos religiosos e do sistema religioso da época vai crescendo. No Evangelho de João isso vai sendo muito bem revelado, vai crescendo contra Jesus. À medida que o ministério dele vai sendo
reconhecido publicamente, os milagres vão acontecendo, pessoas vão seguindo, o sistema religioso fica com ódio de Jesus e planeja matá-lo. E a gente sabe que quem executou Jesus foi o Império Romano, mas quem entregou Jesus foram os judeus religiosos daquele tempo. Mas quem realmente matou e levou Jesus para a cruz fomos todos nós com os nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. E ele se entregou. De maneira nenhuma Jesus foi preso e morto, porque os homens tiveram a força, a autoridade e poder para fazer isso. Não, a Bíblia é clara quando diz que Jesus se entregou. Mas no capítulo 7, o texto mostra que era a festa dos tabernáculos e os irmãos dele estavam indo para lá. Jesus tinha irmãos, a Bíblia deixa isso muito claro, irmãos de sangue. E os irmãos falaram para ele: deixe este lugar e vá para a Judeia. Percebem isso no versículo 3? E para que os seus discípulos vejam as obras que você faz. Até parece aqui que os irmãos de Jesus estavam querendo que o ministério dele fosse logo visto por todos, mas na verdade eles não criam em Jesus no início. O Evangelho de Marcos deixa isso muito claro, que os irmãos de Jesus, junto com a mãe, foram atrás dele para prendê-lo, achando que ele estava fora de si. E aqui no capítulo 7 mostra que no versículo 4 diz: se alguém quer ser conhecido, não pode realizar esses feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. E o versículo 5, João deixa claro: os irmãos diziam isso porque não criam nele. Nem mesmo os irmãos. Irmãos, o que o capítulo 7 de João nos fala é que diante de Jesus, nenhuma pessoa vai ficar neutra. Diante do nome de Jesus, ou nós vamos amá-lo, adorá-lo, crer nele e recebê-lo, ou nós vamos odiá-lo, ser indiferente a ele, vamos rejeitá-lo, vamos de alguma forma blasfemar contra Jesus. Quem não ama Jesus está endurecendo o coração contra ele. Diante de Jesus nunca haverá neutralidade. E o capítulo 7 nos mostra quantas reações distintas. Primeiro, os irmãos dele não criam nele. E por que não criam? Porque estavam familiarizados com Jesus. Eles viram Jesus crescendo. Eles viram Jesus na sua infância, de alguma forma. Alguns deles possivelmente cresceram com a idade muito próxima a Jesus. Então eles estavam familiarizados com Jesus. E esse é um dos grandes perigos da nossa vida. E nosso país, sobretudo, e países onde o cristianismo é conhecido, as pessoas, às vezes, elas acham que já conhecem a Jesus, sabem quem Jesus é, porque elas ouviram falar dele desde quando nasceram, conhecem a história, mas os irmãos de Jesus não creram nele como Messias, como Senhor, até a ressurreição. Porque após a ressurreição, a Bíblia diz que Tiago, irmão de Jesus, se tornou um grande líder da igreja no primeiro século, e os outros irmãos também creram nele, porque viram a ressurreição. Mas aqui no capítulo 7, os irmãos não creram. Mas quem não cria? O versículo 7 diz que o mundo odiava Jesus. O texto diz: o mundo não pode odiar vocês, mas me odeia. Por quê? Odiavam Jesus? Porque Jesus mostrava que as obras deles eram más. Por que muitas pessoas não se rendem, não se entregam a Jesus, não creem nele? Porque querem viver fazendo a sua própria vontade. As obras deles eram más. Quando eu e você decidimos viver no pecado de maneira deliberada, nós deixamos de crer, nós deixamos de ter relacionamento com Jesus vivo. Você pode dizer que é de Jesus com a boca, mas o seu coração está longe dele. Por quê? Porque Jesus sempre vai expor aquilo que é mal no nosso coração. Jesus sempre vai trazer luz. Jesus sempre vai brilhar com a sua luz, e nós vamos enxergar o nosso pecado, e quando nós cremos nele, nós vamos receber o perdão, nós vamos nos arrepender e vamos ser reconciliados. Mas se eu não quero abandonar os meus pecados, qual é a melhor atitude que eu vou ter? Não crer em Jesus, me afastar de Jesus, ou dizer de maneira falsa, mentindo para mim mesmo e para os outros,
que Jesus não se preocupa com aquilo que eu estou fazendo. Isso é negar Jesus. O Jesus verdadeiro, o Jesus Senhor, ele é a luz do mundo. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Saulo, que queria matar os cristãos e perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E era aproximadamente meio-dia. Mas diz que ele viu uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia, que deixou ele cego. Aquela luz poderosa, gloriosa. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Aquele não é apenas uma luz, ele não é uma luz e nem uma energia. Jesus é uma pessoa, ele é real, ele tem um caráter e uma mensagem que muda a nossa história, que transforma o nosso coração, que molda a nossa personalidade. Então, amados, diante de Jesus, o mundo o odeia. Aqueles que querem viver segundo este mundo, eles vão odiar Jesus. Mesmo que eles digam, não, eu não sigo a Jesus, mas eu tenho muito respeito e carinho. Quando você endurece seu coração para Jesus, você está negando quem Ele é, você está negando a obra dele na sua vida. João capítulo 7, preste atenção a partir do versículo 10, porque os irmãos de Jesus falaram, vá para a festa, apareça, vá logo para a Judéia, lá é o lugar de ser famoso, lá em Jerusalém, onde todo mundo vai te ver. Mas Jesus nunca buscou publicidade e fama. Porque a publicidade, a fama, o reconhecimento humano, eles são opostos à glória de Deus e à vontade de Deus. Deus pode nos tornar conhecidos, mas nós não devemos buscar este reconhecimento e fama e publicidade. Deus pode fazer isso com pessoas para um propósito específico, mas Jesus não buscava publicidade, Jesus buscava agradar o Pai. Quando nós começamos a buscar exaltar o nosso nome, nós estamos buscando a glória dos homens, mesmo que a gente diga, eu vou divulgar, vou publicar isso para a glória de Deus, você escreva lá, para a glória de Deus, mas na verdade às vezes nós queremos um pouco dessa glória para nós. Jesus não buscava agradar os homens, ele não buscava publicidade. Há muitas pessoas que acham que se elas alcançarem publicidade, fama, reconhecimento, elas vão se realizar. Miserável é o homem que acha que a realização dele está no reconhecimento dos homens. A nossa realização está na vontade de Deus. Jesus disse, vocês querem que eu vá? Porque para vocês o tempo sempre é oportuno. Ou seja, para nós seres humanos, nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, o mais rápido possível. Mas para Deus, existe o tempo perfeito, existe o tempo de Deus, existe o kairós de Deus. Amado, nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, é maravilhoso. Na busca de querer, às vezes, as coisas fora do tempo, nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar adoecidos. A Bíblia diz que a esperança que se adia, adoece a alma. Mas quando nós descansamos na vontade de Deus, nós vamos estar satisfeitos nele. Jesus não queria corresponder à expectativa dos homens. Jesus não precisava dessa glória humana nos moldes deste mundo. Jesus queria agradar o Pai. Então Jesus fala para eles isso. Jesus fala, eu não vou, versículo número 8, eu não vou porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Bem-aventurado é o homem que sabe dizer, eu não preciso fazer para ser, eu não preciso ir aos lugares que todos vão ou que querem que eu vá, para que eu possa de alguma forma me sentir importante. A nossa identidade, ela tem que ser definida pela nossa vida no centro da vontade de Deus, nosso relacionamento com Ele. Jesus, depois, no versículo 10, diz, depois que seus irmãos tinham ido, Jesus também foi. Talvez você diga, Jesus fez isso para contrariar os irmãos? Lógico que não. Quem fala isso é porque não conhece realmente o caráter de Jesus. Ele foi na hora certa. E olha o versículo 10 diz, ele foi não publicamente, mas em segredo. Nós precisamos aprender a ter prazer em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus em secreto. Nós precisamos ter prazer de obedecer a Deus sem precisar de publicidade, sem precisar que as pessoas nos reconheçam. Quantas pessoas que eu encontro e estão feridas porque elas dizem, eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto, e quando chegou outra pessoa me substituíram, eu não fui valorizada, eu não fui reconhecida. Só está revelando o seu coração, você estava trabalhando para as pessoas. Quando a gente trabalha para Jesus, o não reconhecimento se torna até prazeroso, porque a Bíblia diz que o Pai que vem em secreto, Ele recompensará.
mas quando a recompensa dos homens chega, e quantas pessoas amam a recompensa dos homens? Eu não digo quantas pessoas, todos nós temos que vencer essa tentação de começar a ter prazer demais na recompensa humana. O elogio, o reconhecimento, muitas vezes é até algo encorajador, mas nós não podemos depender disso para definir quem nós somos, para definir nosso nível de satisfação. E aí, amado, continuando o capítulo 7, nós vamos dividi-lo em duas partes, lemos até o versículo 31, mas quando Jesus chega ali na Judéia, os judeus estavam procurando por ele, versículo 11, onde ele está? Versículo 12 diz que havia muita murmuração, as multidões, uns diziam, ele é bom, outros diziam, não, ele engana o povo. A pergunta é, quem é Jesus para você? Ele é Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso? Ou você acha que de alguma forma Jesus, ele não é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é? Amado, diante de Jesus, ninguém fica neutro. Eu e você todos os dias estamos respondendo a Jesus, quem nós realmente reconhecemos que ele é. Nós precisamos ter cada dia mais intimidade para reconhecer que ele é Deus, que ele é o Messias, que ele é o nosso Salvador, que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que é soberano sobre todo o universo. Quando eu reconheço quem é Jesus, isso muda a minha vida, isso aquieta a minha alma, isso cura as minhas enfermidades, isso traz restauração para as minhas emoções, cada dia que eu tenho relacionamento com Ele, porque Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma força, não é uma energia, Jesus é Deus que se fez carne, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem graça sobre a minha vida. Quem é Jesus? Na multidão uns diziam, ele é bom, outros diziam, ele engana as pessoas. Há pessoas que estão com dificuldade de confiar em Deus, e sabe o que é triste? Porque quando você desconfia de Deus, você está desconfiando do caráter de Deus. Quando nós não confiamos em Deus, nós estamos duvidando da sua bondade, do seu poder, e todos nós, em alguns momentos, temos que exercitar esse nível maior de confiança. A partir do versículo 14, diz que quando a festa estava na metade, Jesus foi ao templo. Jesus sabe a hora de chegar e o lugar de estar. Nós precisamos discernir isso. E ele chega ao templo e começa a ensinar. E os judeus ficaram maravilhados. E diziam, como? Ele não é letrado, ele não foi alguém que estudou. Eles perceberam que o ensino de Jesus não fluía apenas do intelecto humano. Eles percebiam que ele falava com uma graça especial. O Espírito Santo guiava Jesus em suas palavras, os irmãos sabem disso. Ele falava da parte do Pai, não com sabedoria da terra. Mas aí no versículo 16, há uma chave espiritual que eu quero, a partir dela, está indo para as nossas conclusões finais. Jesus fala algo que é essencial para nosso entendimento. Versículo 17, Jesus fala, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. O que Jesus está deixando claro aqui é o seguinte, diante dele não há neutralidade, mas quando eu quero fazer a vontade de Deus, quando eu quero realmente entender a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, ele vai se revelar a mim, eu vou discernir a sua palavra, a sua vontade, eu vou experimentá-lo. Se eu for sincero no meu coração e legitimamente buscar a verdade, Jesus vai se revelar a mim. Ou seja, Deus mostra a sua vontade para os que querem conhecer e fazer a sua vontade. Não é só saber a vontade de Deus, mas aqueles que dizem, eu quero saber e eu vou fazer a vontade de Deus, vão reconhecer Jesus, vão ouvir Jesus, vão receber a vida de Jesus neles. O problema nosso é que às vezes a gente quer a bênção de Jesus, a gente quer uma palavra de Jesus, mas e se a vontade dele for você se humilhar, pedir perdão, reconhecer seus pecados? Se a vontade dele for você ficar onde você não quer ficar e ser bênção onde Deus te plantou? E se a vontade dele for você ir, ou a vontade dele é enviar você para algum lugar que você não quer ir? Você quer mesmo conhecer a vontade de Deus?
Quando a gente diz, eu quero conhecer a vontade de Deus, e no nosso coração isso é verdade, sinceridade, e só Deus sabe, porque às vezes a gente mente para nós mesmos. Deus vai se revelar a nós vamos conhecer a Jesus, a sua vontade, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você quer conhecer mais a Jesus? Precisamos ser sinceros com Ele. De vez em quando nós precisamos falar como os discípulos, ajuda-me na minha falta de fé. De vez em quando nós temos que falar como os irmãos na Bíblia que foram tão sinceros diante de Jesus. O que atrai o coração de Deus e a revelação de Deus não é a nossa vontade, mas é a nossa sinceridade. Nós precisamos ser sinceros com Ele, é adoração em espírito e em verdade. E a partir disso, irmãos, você acha que todo mundo amava Jesus quando ouviu isso dele? No versículo de número 19, Jesus fala, por que vocês estão querendo me matar? E a multidão começa a discutir com ele, você tem demônio. Jesus era ofendido de todas as maneiras, e ele não respondia com ira e amargura, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. A amargura e a ira do nosso coração revela mais de nós do que dos outros. Quando a gente responde a ofensas no nível que eles nos ofendem, nós estamos mostrando o que nós somos e não o que o outro fez. Jesus simplesmente dizia, eu realizei os milagres, eu fiz, e Moisés também fez, e vocês também não creram em Moisés. Jesus deixa claro, eu faço milagres e vocês ficam irados. Jesus mostra que o problema estava no coração deles. Às vezes a gente acha que o problema está fora, mas o problema está dentro da gente. Concluindo, a partir do versículo 25, em Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar? Estavam querendo matar Jesus. E aí no versículo 28, enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, vocês não somente me conhecem, mas sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse. Jesus deixa claro que ele estava ali porque o Pai o enviou. Ele estava ali debaixo da direção do Pai. Quiseram prendê-lo, versículo 30, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por quê? Porque sua hora ainda não havia chegado. Amado, o plano de Deus não pode ser frustrado quando nós estamos fazendo a vontade dEle. Ninguém podia colocar a mão em Jesus. Ele não foi morto pela violência e maldade dos homens, simplesmente ele se entregou. O texto diz que ele não foi preso por esses homens nesse momento, porque não era o tempo. E entre a multidão, muitos creram nele. Quem é você e quem sou eu diante de Jesus? Ele é real, ele é vivo, ele não é um sentimento, ele não é uma ideia, ele não é uma doutrina ou uma filosofia. Jesus é o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reúnem em Seu nome, ali o Senhor estará. Nós oramos nessa manhã, Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos Te conhecer cada dia mais, e Te conhecendo, possamos a cada dia permitir que a Tua luz venha dissipar as trevas que há em nós, venha nos libertar de todo nível de engano, de indiferença ao Teu nome, de desobediência aos Teus planos. Espírito Santo nos ajuda a amar a vontade do Pai. Espírito Santo nos ajuda a reconhecer cada dia mais os planos de Deus para nós, a vontade perfeita de Deus para nós, e que a nossa satisfação e a nossa alegria esteja em fazer a vontade do Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.